Glorificar a guerra, única higiene do mundo. O militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos libertários, as belas ideias pelas quais se morre e o desprezo da mulher. O futurismo foi um movimento literário e artístico que nasceu na Itália no início do século XX, em um contexto de grandes transformações sociais, políticas e tecnológicas. O marco inicial do futurismo ocorreu em 20 de fevereiro de 1909, com a própria publicação do Manifesto Futurista, no jornal francês Le Figaro. Esse foi um período crítico para a Europa, pois ela se encontrava prestes a vivenciar a Primeira Guerra Mundial, e a sociedade era marcada por um patriotismo exacerbado, uma industrialização acelerada e um desejo crescente por conflitos bélicos. E esses fatores influenciaram diretamente na criação do futurismo, pois o futurismo rejeitava as tradições do passado e se voltava para a exaltação da modernidade, da velocidade das máquinas e da crescente urbanização, característica de uma sociedade que estava vivenciando a segunda revolução industrial. Os futuristas acreditavam que a guerra e a destruição eram fundamentais para a renovação, a criação de uma sociedade mais moderna e inovadora. E essa ideia de destruir para recriar foi tão forte que, após a guerra, o próprio Marinetti se aproximou ainda mais da política e fundou o Partido Futurista e lançou o jornal Roma Futurista. Com a divulgação das suas ideias, muitas pessoas conheceram o futurismo de Marinetti. Dentre essas, Benito Mussolini, o líder do fascismo italiano, se interessou pelas ideias de Marinetti e se aproximou. Juntos, eles foram responsáveis por criar o Partido Fascista, que viria a ser um dos principais responsáveis pela ascensão do fascismo na Itália e da Segunda Guerra Mundial. Para Marinetti, o fascismo não era nada mais nada menos que a extensão política e natural do futurismo, acreditando que a arte e a política deveriam andar de mãos dadas. O futurismo influenciou tanto as vertentes da arte quanto na própria política. Quais serão as características desse movimento e como identificar ele na arte e na literatura? Primeiro, vamos falar sobre a velocidade e dinamismo, já que no futurismo a velocidade era vista como símbolo de modernidade e progresso. Os futuristas acreditavam que o mundo estava em constante movimento, sendo um pilar muito presente na arte futurista com imagens de máquinas em movimento rápido, automóveis, aviões e qualquer forma de transporte moderno, já que era vista como uma representação de liberdade. Entrando nesse tópico, também temos a tecnologia, que era um pensamento justificado pela Segunda Revolução Industrial. Temos a forte relação com as inovações tecnológicas, como os automóveis, aviões, eletricidade e a máquina a vapor, que eram vistas como um futuro promissor e uma nova era para a humanidade. Terceiro, ideologia com fascismo e militarismo. Através de um nacionalismo agressivo e ambiente de mudanças e inovações, temos a ênfase da força e da ordem, já que os futuristas acreditavam que era crucial a renovação da humanidade e a criação de novo mundo através da destruição das velhas instituições. Assim, temos apoio em alguns casos da ideologia militarista e autoritária de Mussolini na Itália. Ruptura com o passado. Sendo uma das principais características do futurismo, havia a necessidade de quebrar as tradições culturais e artísticas do passado, especialmente com os valores da arte clássica e do romantismo. Já o futurismo na literatura e nas pinturas, temos o futurismo na literatura como constante uso de versos livres e a liberdade criativa, abordando temas como violência, guerra e progresso. Há uso de frases fragmentadas para transmitir uma sensação de velocidade e onomatopeias para intensificar a expressão. Exemplos de obras são Zangitumbitube, de Felipe Tommaso Marinetti, que representa o caos da guerra, e A Noite de Mil Olhos, do mesmo autor, que representa a ruptura passada. Consequentemente, o futurismo nas pinturas, temos o grande destaque da velocidade e também as múltiplas sobreposições de dinamismo para representar a passagem do tempo e a simultaneidade dos movimentos. Exemplos de obras são Formas Únicas de Continuidade no Espaço, de Umberto Passiflori, e O Dinamismo de um Cão na Coleira. Ambas as obras representam o dinamismo e a fluidez da passagem do tempo
e, consequentemente, figuras em movimento. Autores e obras futuristas que contribuíram para a literatura. Filippo Tommaso Marinetti. Em 1909, Marinetti publicou o Manifesto Futurista, onde defendia a destruição do passado e a exaltação do progresso e das máquinas, algo totalmente diferente do que era visto naquela época. Essa proposta foi inovadora e podemos perceber isso neste trecho do livro. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. Outra obra importante de Marinetti foi o Manifesto Técnico da Literatura Futurista, de 1912, onde ele propôs uma revolução na maneira de escrever. Marinetti sugeria eliminar a pontuação tradicional, tornando os textos mais soltos e dinâmicos. Ele também desejava que a escrita fosse mais fragmentada, como uma representação do ritmo acelerado da vida moderna. Luigi Russolo. Embora tenha sido mais conhecido como pintor e músico, Russolo também influenciou a literatura futurista. Em 1913, escreveu A Arte dos Ruídos, um manifesto no qual propôs que a música incorporasse os sons da era industrial, como buzinas, motores e máquinas. Depere foi um artista que explorou tanto a pintura quanto a literatura dentro do futurismo, também explorando as formas de narrativa. Um de seus trabalhos mais inovadores foi o livro Depere Futurista, de 1927, também conhecido como o livro Boulet. Ele usou diferentes formatos e tamanhos de letras, criando novas formas de escrita que rompiam com os padrões tradicionais dos livros, também incluindo formas geométricas que representavam as máquinas e a velocidade. Esse trabalho influenciou o design gráfico e mostrou como a literatura poderia se conectar visualmente com os ideais futuristas. O futurismo no Brasil surgiu nos anos 1920, inspirado pelo movimento italiano de Filippo Tommaso Marinetti, que exaltava a modernidade, a velocidade e a tecnologia. Aqui, ele se misturou ao modernismo, que também buscava novas formas de expressão artística e literária. Os futuristas tinham uma visão entusiasmada da vida urbana, destacando a energia das máquinas e a agitação cotidiana. Sua linguagem era ousada, cheia de neologismos e versos livres, refletindo a dinâmica acelerada do mundo moderno. Entre os principais temas estavam a industrialização e a tecnologia, vistas como símbolos de progresso. No Brasil, alguns escritores incorporaram elementos futuristas em suas obras. Oswald de Andrade em textos como Manifesto Antropofágico e Mário de Andrade em Pauliceia Desvarada foram influenciados pelo movimento. Guilherme de Almeida também ajudou a divulgar o futurismo, traduzindo manifestos e adotando suas ideias em poesia. Com o tempo, o futurismo perdeu força, especialmente após a Primeira Guerra Mundial, quando o entusiasmo pela guerra e pela tecnologia diminuiu. No Brasil, o modernismo acabou se tornando mais dominante, desenvolvendo uma identidade própria mais conectada com a cultura nacional. Além disso, o futurismo recebeu críticas por sua visão otimista da guerra e do progresso tecnológico. Apesar de ter sido um movimento passageiro, o futurismo deixou um impacto duradouro na literatura e nas artes brasileiras. Suas ideias influenciaram movimentos posteriores, como o concretismo e a poesia marginal, além de contribuir para a modernização da arte no país.